Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso evento após o intervalo. Daremos sequência aqui ao Fórum de Líderes, dessa vez com 3 sessões simultâneas. Então, vou dar algumas instruções aqui sobre como a gente escolhe a sessão. Cada um pode escolher a sessão que gostaria de assistir. Nós, então, teremos uma sessão inicial aqui nesta sala. Então, nesta sala onde estamos, acontecerá daqui a pouco a sessão número 1, com a Magda Santana e o Jaime Moge, e o tema é a gestão e o desenvolvimento de pessoas para a nova era. Teremos depois a sessão número 2, que você precisa mudar de sala. Então, na sessão número 2, você vai ver as organizações que transcendem no tempo, com o Luiz Antônio Chaves e o Guilherme Calegari. E na sessão número 3, Liderança para o Futuro que Emerge, com a Rosana Sum e o Jair Moge. Então, agora vai aparecer na tela, aí na parte inferior da sua tela, um botão, e você escolhe qual sessão você gostaria de assistir. Então, boa sessão para todos, e se você desejar mudar de sala, a qualquer momento o botão vai estar disponível, basta você clicar e você muda de sessão. E o botão de ajuda também está aí, sempre disponível para você pedir ajuda, a nossa equipe técnica está aqui a postos. Boa sessão para todos, nós retornamos às 11h20 aqui na plenária para dar um encaminhamento final ao nosso evento. Bom dia, pessoal, bom dia. Meu nome é Magda Santana, eu sou sócia da Digo Desenvolvimento, vou conduzir essa sessão aqui com muito prazer com o meu sócio, Jaime Moge. A gente vai falar desse tema, né, que é o desenvolvimento, a gestão e o desenvolvimento das pessoas para essa nova era. Então, é um prazer enorme estar aqui, né, nessa manhã inspiradora. A gente já ouviu aí uma palestra, já recuperamos o que foi dito ontem, e agora a gente vai falar um pouco de desenvolvimento de pessoas nesse cenário que é muito novo para todo mundo. Então, Jaime, eu vou estar aqui com o Jaime vai fazer uma primeira palestra, e vou receber perguntas o tempo todo aqui pelo chat. Então, enquanto o Jaime estiver falando, se você tiver alguma dúvida, pergunta, envie para a gente, que ao final a gente vai responder todas as perguntas. Jaime, com você. Obrigado, Magda. Então, pessoal, a gente tem 1 hora aqui para essa sessão, a gente vai ficar até as 11h20. Como a Magda diz, eu vou falar um pouquinho aí, para dar um estímulo inicial para o nosso bate-papo, uns 20, 30 minutos. E aí depois, a partir das perguntas e da interação de vocês, a gente vai aprofundar, né, esse tema, que eu tenho certeza que é muito caro a todos nós, né? Seja você líder ou seja você profissional de recursos humanos, né? Acho que são os temas que interessam, né, a todos nós que lideramos pessoas, grupos, as organizações, independente da sua posição na hierarquia, né? E para os profissionais de RH, então, é o próprio core do trabalho, né? Como é que a gente desenvolve pessoas, como é que a gente gera e lidera pessoas, né, nessa nova era que a gente está vendo o alvorecer dela agora, né? Que é uma experiência histórica muito interessante, né? Quando a gente olha a história da humanidade, né, teve momentos, né, de turning point, né? E é claro que a gente precisa esperar passar umas décadas para saber se esse foi ou não, mas parece que tem toda a cara, né? Pelo menos pelo impacto aí nos nossos hábitos e tudo mais, tem tudo para ser um momento aí de virada na história humana. E a minha ideia, eu vou falar um pouquinho, acho que um pequeno preâmbulo, né, do que tem acontecido aí nos últimos meses, né, e depois a gente falar um pouco do futuro, né, como é que esse tema a gente imagina, né, usando uma bola de cristal com um sinal bem ruim, né, com uma conexão bem ruim, né, ruim porque as variáveis são inúmeras, né, realmente é muito complicado você prever o futuro nos dias de hoje. Aliás, antigamente já era, né, agora então se tornou impossível, né. Aliás, o que a gente diz que agora você precisa intuir o futuro, né? Não prever o futuro.
né? E, aliás, em vez de fazer grandes planos, a gente fazer planos de experimentação, né? A gente fazer experiências e, a partir daí, vendo o aprendizado e construindo esse futuro em conjunto com as nossas equipes, né? E a sociedade, né? No caso, a mesma coisa, né? Quando a gente olha para o começo desse ano aí, né, janeiro, né, a maioria de nós esperançoso, né, um ano que tinha tudo para ser um ano bom, né? A economia, né, tinha uma leve tendência aí de melhora, ia ser com certeza melhor do que o ano passado, né? E aí, em fevereiro, deu tsunami, né? Quer dizer, chegou o vírus, chegou a quarentena, a pandemia, né? Uma experiência que a nossa sociedade não tem aí desde uma epidemia desse tipo há mais de 100 anos, né? Uma coisa que me chama muita atenção, né? Eu estava lendo esses dias, em 68 teve uma gripe chamada gripe de Hong Kong, que matou quase 1 milhão de pessoas, né? Exatamente, praticamente o mesmo impacto, né, em termos de mortes, né, que teve, né, o que está tendo o nosso coronavírus, né? E eu nunca tinha ouvido falar, né? O que me faz pensar, né, que boa parte, né, da reação que a gente teve, né, nesse momento tem a ver com a tecnologia e com a capacidade da gente compartilhar informações, né? Algumas décadas atrás iam morrer 1 milhão de pessoas e a gente ia descobrir no final de ano que elas morreram, né? E agora, nesse mundo conectado que a gente vive, né, nos permitiu, né, tomar ações que, se morreram centenas de milhares de pessoas, a gente também deve ter salvo centenas de milhares de pessoas, né? E numa situação anterior, talvez a gente nem soubesse. Mas quando aconteceu esse tsunami nas nossas vidas, né, eu estou brincando que a gente, né, as boas empresas, os nossos clientes, né, as áreas de recursos humanos, as lideranças da empresa, o que a gente fez foi usar a máxima do Marquês de Pombal, né? Vocês lembram da história do Marquês de Pombal? Lisboa, acho que 1753, 54, às 9 horas da manhã, dá um terremoto que até hoje é proporcionalmente o maior terremoto da história. Em Lisboa, deu às 9 horas da manhã, as pessoas todas na igreja, né? Logo depois do terremoto veio um tsunami, né, na sequência, e matou 300 mil pessoas numa cidade que tinha 500, 600 mil pessoas. E aí o rei de Portugal, Dom José, né, chega para o seu primeiro-ministro, né, o grande Marquês de Pombal, né, um bom fleumático, para aqueles aqui que conhecem o nosso conceito de temperamentos, né? E o Dom José, desesperado, pergunta: Pombal, Pombal, o que nós vamos fazer, Pombal? E o Marquês de Pombal responde: Majestade, nós vamos enterrar os mortos e cuidar dos vivos. E foi basicamente o que a gente fez nesses primeiros meses, né? Mas o que a gente tentou fazer? Protegemos os nossos vulneráveis nas nossas empresas, mandamos as pessoas para casa, tentamos proteger os empregos, as pessoas mais conscientes aqui, né, a gente, né, procurou ser um pouco de guardião dos valores, né, aquelas coisas que a gente escreve nas paredes das empresas, né, que é muito fácil serem cumpridas no brigadeiro, né, a gente procurou zelar pelos valores, as empresas que tinham condições, ajudar a sociedade, né, dentro das suas condições, ajudar grupos vulneráveis, né, que não fazem parte, né, efetivamente aí do ecossistema da empresa. Mandamos o pessoal para casa, as áreas de treinamento e desenvolvimento, a gente saiu à caça aí de programas de gestão remota, né? Que, no caso aqui da Digo, né, foi basicamente o que nos manteve em termos de trabalho, né, logo depois da crise, né? Quer dizer, uma necessidade imediata, né? Mandei todo mundo para casa e como é que eu giro, né? Faço a gerência, né, a liderança dessas pessoas à distância, com impacto sobre os líderes assim tremendo, né? A gente todo vivenciou, né? O cara que era super controlador, de repente a equipe toda foi para casa. E como é que ele lidou com isso, né? As pessoas passando por um desgaste enorme, né? Durante esses meses, a gente aqui apoiou muitos clientes fazendo reuniões de acolhimento, né? Não tinha exatamente esse nome para algumas empresas, mas a ideia é a seguinte, né? As pessoas estavam completamente, e até hoje, né? A gente continua muito nisso, né? Sabe, o escritório invadiu as nossas casas, né? Os nossos filhos, né, tendo aula à distância, sem empregada, né, no caso de classe média, né, classe média, média alta, né, os privilegiados, que dá para dizer que muitos de nós que estamos aqui
nessa sala virtual somos privilegiados, né, nesse sentido, né? E uma pressão, me lembro que fazia sessões, as pessoas choravam, né? Difícil lidar com isso. Cada um de nós tentando encontrar o seu caminho, né, para se manter saudável, se manter produtivo, né, nesse período. Eu me lembro que a estratégia que eu usei em casa para manter a sanidade, eu peguei a bicicleta ergométrica, que era para guardar roupa, né, você jogava as roupas em cima, botei na sala. E esse ano aqui eu estou, né, todo dia, 1 hora por dia, eu faço a minha bicicleta ergométrica. Arrumei mais um gato, gatos são relaxantes, né, para ajudar aqui para ajudar a relaxar, né, a meditação, um pouco deixada de lado, comecei a fazer. Enfim, cada um de nós, né, deve ter procurado os seus caminhos, né? Seguindo a máxima aí da aviação, né? Primeiro você coloca a máscara em si para depois poder ajudar o outro. E agora a gente está no momento em que a gente está aqui no momento de transição, né? As organizações mais sofisticadas, digamos assim, que têm margens de lucro maiores e têm as condições para isso, estão deixando o retorno para o ano que vem, né? Muitas delas definiram isso, né? Mas a gente tem muitas organizações que, pelas suas condições, né, condições específicas, né, as pessoas estão voltando agora, estão trabalhando a todo vapor, né? E agora a gente está com esse desafio de receber pessoas, né? Ontem a MIT falou que teve um momento lá no Deutsche, semana passada, que descobriram que estava com 30% das pessoas, né, no escritório, e foi um momento de celebração, né, tomando aí, é claro, todos os devidos cuidados, né? E eu tenho expectativa que a gente vai ter esses momentos de celebração daqui a pouco. Agora, quando você fala, né, em termos de desenvolvimento e de gestão de pessoas, né, a gente precisa primeiro olhar um pouquinho para o futuro, né? E como eu disse para vocês, nesse momento é muito difícil, né, você prever o futuro. Aliás, tem gurus para todos os gostos, né? Tem aqueles, né, que falam, né, que a partir de agora o trabalho remoto vai ser o novo padrão, que os escritórios vão acabar, né, que as pessoas vão trabalhar em casa, que a gente descobriu que a qualidade de vida é muito melhor em casa, que você pode conviver com a família, né, que as reuniões remotas são mais produtivas, mais objetivas, e que esse é o mundo que a gente vai viver a partir de agora. Já tem outros um pouco mais pessimistas que dizem que não é bem assim não, né? Que fazer home office 3 dias por semana é uma coisa, fazer 5 é insuportável, né? Que o trabalho invadiu a vida pessoal das pessoas, que as reuniões remotas são improdutivas, né? Que podem ser mais objetivas, mas são superficiais, que você não consegue, né, colocar os conflitos à mostra, que se já era difícil engajar pessoas antes, né? Agora, remotamente, fica mais complicado ainda, né? Assim como também tem aqueles que dizem que a partir de agora a humanidade passou por um portal e a gente, como humanidade, vai estar mais consciente, vamos, né, conseguir resolver os nossos problemas de distribuição de renda, de preservação ambiental, que a gente descobriu o que é interdependência. E assim como tem outros, né, que dizem o contrário, né, que a humanidade geralmente nessas crises costuma dar uns passos para trás, né, que as empresas vão voltar aí com seus balanços, né, no vermelho, né, vai ter uma pressão enorme para resgatar os lucros que foram perdidos, né, que a gente vai ter um capitalismo ainda mais selvagem do que a gente tem, né. É claro, pessoal, parece meio óbvio que vai acontecer todas essas coisas ao mesmo tempo, né, e com diferentes intensidades, diferentes mercados, em diferentes países. E a questão que a gente coloca é como é que a gente desenvolve, né, como é que a gente prepara as pessoas ou ajuda as pessoas a lidar, né, com esses ambientes que são, né, aquela história do VUCA, né, que a gente achava muito bonitinho, né, agora é completamente, né, verdadeira, né? A gente está com um mundo, né, completamente, né, tendo que lidar com um mundo em que o caos, né, eu não estou falando no caos necessariamente no mau sentido, né, mas que essas variáveis todas estão atuando simultaneamente, né? E como é que a gente desenvolve pessoas para isso? Talvez o primeiro desafio, né, que parece que está claro, né, como é para quem lidera a empresa e para as áreas de recursos humanos, né, é como é que a gente vai sustentar a nossa cultura organizacional, né? A gente sabe, né, que a cultura é o diferencial das empresas, né?
Quando a gente vê a Porto Seguro, né, se diferenciando no mercado, né, você vai ver as causas, né, e chega-se à conclusão óbvia que é a cultura que está implantada ali que faz essa diferença, né? A gente tem uma Roche, por exemplo, como um cliente nosso, né, uma indústria farmacêutica, né, que sempre é de ponta, sempre inovando, né, e quando você vai olhar a diferença é o engajamento das pessoas com o propósito da empresa e a cultura de experimentação que a empresa criou, né, e isso vale para todos os campos, né. Vocês devem ter lido aí uma entrevista do fundador da Netflix, né, em que ele perguntaram para ele, quando tiver todo mundo vacinado, né, o que você vai fazer? Eu quero todo mundo aqui de volta. Ele falou, claro que ele estava brincando, ele falou, claro que ele vai ter usar, mas na opinião dele, né, as pessoas todas em casa, né, a cultura que foi o diferencial do Netflix até agora, a cultura vai derreter, a cultura vai se esvair. E para nós que já estudamos esse termo cultura, né, a gente sabe que a cultura são mantidas por rituais, né, por símbolos, né, e é perfeitamente claro que pessoas mantidas completamente à distância, né, esse poder de agregação vai começar a se dissolver, né, vai começar a ficar cada vez mais frágil, e a gente corre o risco de culturas organizacionais, né, vencedoras, culturas criativas, inovadoras, ágeis e tudo mais, percam, né, os seus valores, né, com esse distanciamento das pessoas. Então, eu acredito, tem um artigo do nosso sócio do Chile, está no nosso site, ele compartilhou nas redes, falando especificamente desse tema, eu recomendo vocês lerem, que ele esmiuça isso com mais profundidade. Mas esse eu acho que é o nosso primeiro desafio. E se tem talvez um caminho para isso, né, como é que a gente vai lidar com isso, né, me parece que a gente tem um exemplo, né, nas organizações de uma área em que as pessoas ficam, né, distantes remotamente, a maior parte do ano, né, tem interações assim, específicas com a matriz, etc. Tal, né, mas ficam bem distantes, e que mantém uma cultura, mantém a cultura da empresa. Às vezes mantém até melhor do que as áreas corporativas, né? Que são as áreas comerciais, né? Se vocês pensarem um pouquinho, né, muito comum, né? Eu trabalho muito com a indústria farmacêutica, com a indústria de consumo, né? Você tem as equipes comerciais distantes, se reúnem lá numa convenção, né? Enfim, eles têm os mecanismos deles, mas basicamente eles estão remotos, né? Estão, né, fora da organização. Agora, é claro que eles têm os seus desafios específicos aí, né, de como acessar os seus clientes aí à distância também, né? Mas como é que eles fazem para manter essa cultura, né? Primeiro, rituais, né? Então, convenções, eventos. Se você olhar os orçamentos de treinamento dessas organizações, vocês vão perceber que os investimentos na área comercial são superiores a todos os outras áreas de organização, né? Quem trabalha em área comercial, né, geralmente um vendedor, né, é o que recebe uma carga maior de treinamento em comparação com as outras funções da empresa. A liderança também é uma liderança que costuma ser mais próxima, né, e mais apoiadora, mais servidora, se a gente usar aquela linguagem da liderança servidora, do que as lideranças corporativas. E as áreas comerciais, né, tem uma coisa que é muito interessante, né? O sujeito, né, que trabalha na comercial, o vendedor, ele sabe como está indo o desempenho dele, né, muito claramente, independente da opinião do chefe. Como é que ele sabe isso? Pela venda. Ele tem um indicador muito claro desse desempenho dele. E que a gente não tem em áreas mais, digamos assim, de elaboração, né, de planejamento e tudo mais, né? Então, o que eu imagino, né, que a gente vai ter que desenvolver os nossos líderes, né, para ter uma atuação, né, diferente nesse momento. E a gente vai ter que criar um sistema de indicadores, né, que deixe claro, né, para o seu gerente de produto, para o seu analista, tão claramente quando é para o vendedor, né, de como é que está indo esse desempenho. Outra coisa que a gente imagina, né, não vai ser 100% home office, a não ser para algumas funções mais operacionais, né, a gente deve ter um híbrido aí, né, 3 dias, 4 dias, apesar que eu me surpreendi com uma pesquisa que eu li ontem, uma pesquisa que perguntaram, né, uma consultoria que trabalha com imóveis em São Paulo.
e a pergunta era, né, de quantos iriam, né, abrir mão dos seus escritórios, né, foi feita com 700 clientes deles, né, e 52% disseram que iam voltar com toda a equipe para os seus escritórios. Eu não sei se esse número a gente precisa ver a realidade, né, para ver se isso vai se efetivar, né? E aí 30 e tantos, né, vão ficar com híbrido, né, e alguns vão, né, trabalhar basicamente, né, inteiramente remoto. De qualquer maneira, a gente vai ter uma mudança nisso, né? E eu quero acreditar que esses 52% que estão dizendo que vão voltar exatamente como era antes vão descobrir que não dá também, né? Que não rola mais, né? Que algumas coisas que a gente aprendeu nesse período não vão, né, vão perder capacidade competitiva, né? Não só de custos, né, na questão dos escritórios, mas também de atrair pessoas, né? As pessoas, muito provavelmente, a gente deve ter um caminho híbrido aí. Isso vai ser 70, 80, 90, 60, acho que vai depender muito da cultura, do produto que a empresa está inserida, né? Mas, nesse sentido, como é que a gente, né, desenvolve os nossos líderes, né, para poder atuar dessa maneira? E como é que eu vejo isso? Se antigamente você tinha uma presença física muito maior e agora vai ser menor, a gente vai ter que ter uma qualidade dessa interação diferenciada. Concordam? Né? Até porque é mais ou menos isso que as áreas comerciais fazem, né? Quer dizer, os eventos são muito bem planejados, bem conduzidos, uma convenção, um treinamento e tudo mais. Eu estou imaginando, né, que a gente vai ter interações muito mais cuidadosas com as pessoas, né? Se você vai ter 2 dias ou um dia da semana que você vai estar com toda a sua equipe, vai ter algum momento, né? Esse momento é especial, né? E o que você vai fazer nesse momento? Vai usar para, né, para discutir problemas de dia a dia? Muito provavelmente, né, quer dizer, a ideia é que você use esses momentos para discutir coisas de médio, de longo prazo, para construir uma imagem junto com a equipe, para trabalhar o tema de desenvolvimento de pessoas, né? Provavelmente, né, o tema, né, de como é que eu desenvolvo as pessoas, como faço as pessoas aprenderem, vai ser o momento mais importante, né? E aí a gente vai usar esses tempos presenciais, né, com essa qualidade. E é claro que aí a gente tem um monte de outros desafios nesse contexto, né? Uma das coisas que a gente está vivenciando aqui na Digo, né, com os nossos programas, né, é que, por exemplo, né, a questão do conteúdo, né? Está basicamente claro, pessoal, que conteúdo, no sentido de conceito, de informação, ele pode ser assíncrono. Você não precisa estar com as pessoas juntas para fazer isso, né? Então, palestras, por exemplo, aulas, né, sabe, de questões mais técnicas, né? É claro que um conceito mais inspirativo, né, talvez não seja o caso, né? Mas isso pode ser feito assincronamente, né? Você vai fazer um programa, né, a gente tem os nossos programas aqui de liderança, de formação de business partner, de facilitadores que a gente levou para o mundo online, né? E a experiência que a gente está tendo é sim, dá para fazer um trabalho de qualidade. É a mesma coisa, claro que não é, né? Mas uma coisa que é importante é que quando as pessoas estão diante dos computadores, com as suas telas abertas, e que a gente sabe que é mais cansativo, a gente sabe que manter a atenção das pessoas é mais complicado, né? E o tempo das pessoas juntos, né, você sincronizar para todas elas estarem naquelas 3, 4 horas ou 2 horas juntas, né? Esse tempo é muito mais útil para você estimular a interação das pessoas, para você fazer oficina, para você discutir questões práticas, como é que eu aplico o conceito, o grupo fazer coaching entre si. Quer dizer, agora você coloca as pessoas simplesmente para assistir um conteúdo, né, parece não fazer sentido, né? A gente tem tido a experiência que, olha, conteúdos, palestras, eles estão aqui, estão colocados aqui, né, e você faz assim, cada um assiste no seu tempo, né, na sua hora, né, e no seu momento. Agora, aí tem aquela, né, o pessoal de treinamento já fica pensando, né? E a cultura da empresa permite isso? Porque eu tenho clientes, né, que a cultura da organização, você tem um grupo e você combina. Pessoal, semana que vem a gente vai ter um encontro de 2 horas, tal. O pré-requisito é a gente assistir tais e tais, né, aulas ou palestras e tal. Né? Eu tenho clientes que chegam no dia lá, todo mundo assistiu, né?
Agora, eu tenho outros e é a cultura que define isso, né? Não é outra coisa, né? Tem as questões individuais, tem mais que passar mais individual, mas em essência a cultura da organização que chega lá e ninguém viu, né? Ou então metade viu e metade não viu, né? E aí eu tenho que montar um desenho que é meio híbrido, né? Aprofunda fora, mas de qualquer maneira eu tenho que trazer o conceito naquele momento que eu tô com um grupo. E o que a gente vai fazer, né? A discussão é em termos de desenvolvimento, o que a gente vai fazer assíncrono, né? O que a gente vai fazer remoto, o que a gente vai fazer presencial e o que a gente vai fazer remoto, mas síncrono, né? Com as pessoas ali presentes à sua frente. Em termos de liderança, né? A gente deve ter um impacto, uma mudança grande aí nos nossos PDIs, né? Os PDIs já estavam sendo muito questionados, né, as reuniões de avaliação, né, acho que muitos de vocês acompanharam, né, a discussão dos últimos anos. Né. A gente vem com o modelo da década de 70 de fazer ciclos de avaliação, né, em que o chefe tem uma conversa, dá um feedback, aí monta um PDI, faz uma reunião no meio do ano, né, para reavaliar isso, no final do ano fecha, né, o ciclo clássico aí de avaliação de desempenho. Em que, na maioria das empresas, virou um processo burocrático, né? Aí as áreas de recursos humanos ficam cobrando na véspera, os caras fazem a reunião em 15 minutos, conversas, enfim. Né? E tem organizações que isso funciona, e funciona muito bem. Principalmente organizações que têm ciclos de produto mais longos. Né? Então, você pega uma mineradora, uma empresa de petróleo, uma empresa de automóvel, você consegue, né, lidar com isso. Né? Empresas que têm ciclos de produtos muito rápidos, de muita mudança, né, começaram a perceber que esse processo não funcionava. Né? E aí começaram, né, a fazer o quê? Não, agora feedback, conversa de desenvolvimento é o ano inteiro. Né? É a qualquer momento, a todo momento, sendo que é necessário, tal. Ótimo, se você tiver cultura para isso. Tem gente que abandonou os instrumentos formais de avaliação e de desenvolvimento de pessoas e foi para esse modelo muito flexível, né, sem ter feito funcional anterior, né, sem saber equação de primeiro grau, né, vai para de segundo grau. Né, e aí não consegue fazer a fórmula de Bhaskara lá da equação de segundo grau. E assim como tem empresas que tinham já uma cultura de desenvolvimento muito forte, né, já estabelecida, e aí quando você fez essa mudança, né, estamos aprendendo ainda, é claro, né, a maioria das empresas, mas a gente percebe que funciona. Se você já tinha uma cultura de conversas constantes e feedbacks constantes e tudo mais, né, esse mundo mais flexível, que é o mundo que a gente vai ter que viver agora, né, é o que funciona. Agora, o que a gente vai perceber é que nesse momento agora, né, mesmo as organizações que estavam com um modelo mais rígido vão ter que migrar para um modelo mais flexível. Né? Até porque as pessoas, né, a questão da liberdade que o Rodrigo estava falando, né, e esse momento da pandemia, né, eu acho que colocou isso mais a claras, que as pessoas querem autonomia, né, autonomia para fazer as coisas no seu horário, para trabalhar à noite se quiserem, para trabalhar de manhã ou à tarde, né, escolher o momento de ter sua conversa de desenvolvimento e tal, né, cada vez menos esses ciclos mais rígidos, eles vão conseguir se encaixar nesse mundo que a gente vive. E aí a gente tem a questão, né, de como é que a gente desenvolve os líderes para lidar com isso e as pessoas também para lidar com isso. Que começa lá na seleção, né? Como é que a gente está fazendo, né, a seleção e a atração, né, dos colaboradores para as nossas organizações. Né? E quando a gente olha, né, para esses desafios, né, me parece que o caminho, né, das redes de aprendizado, né, você criar redes internas, né, que você tenha aí as competências das pessoas, que elas possam compartilhar, se ensinar compartilhar o aprendizado umas com as outras, me parece ser o caminho, né, mais flexível que a gente tem para o futuro. Né? O papel, né, das áreas de desenvolvimento começa a ser cada vez mais de indutor de desenvolvimento e menos, né, de fazer planilhas, criar PDIs que não servem para nada, né, ou tem pouca utilidade, né? Os planos de carreira, né, então nesse momento, né, foram para o lixo, né?
né? Os próprios mapas de carreira, quem trabalha com essas estruturas mais flexíveis, né, mesmo eles estão sob discussão hoje. E uma grande evolução que a gente vai ter aqui nesse momento é como é que eu consigo, né? A gente esteve sempre muito focado no desenvolvimento do indivíduo. Como é que eu saio do desenvolvimento do indivíduo, né, e eu vou para o desenvolvimento do grupo. O ano passado, o nosso fórum foi sobre como é que era o tema, meu Deus? Era liderança em tempos ágeis, né? Vocês se lembram do ano passado, né? E agora deu uma pequena parada, né? Mas era o ano das abordagens agile, né? Squads para todos os lados das empresas, né? E que quem trabalha com qualidade, né? Foi uma onda que passou na indústria na década de 80, né? Depois pelas áreas de tecnologia, e agora chegou em todos os setores, né? E você começa a privilegiar cada vez mais o time, né? Então você vai começar as premiações em time, a gente percebe em grupos, e parece que é uma tendência sobre as individuais. Agora, como é que eu faço o aprendizado em time? Como é que eu faço o aprendizado em grupo? E isso, né, começa a exigir dos nossos líderes, né, que o nosso discurso, né, ao longo de muitos anos foi que as nossas lideranças precisavam conhecer as pessoas, conhecer os indivíduos. Se lembram disso? Né? Começa lá na década de 80 com a história das diferenças individuais. Né? Pessoas diferentes têm que ser tratadas de maneira diferente. Tem temperamento diferente, você dá feedback para um, diferente do que você dá para o outro. Né? Você tem a igualdade, né, no sentido das regras da empresa, né, das políticas, né, no mundo jurídico da organização, mas você precisa exercer a liberdade no mundo espiritual, que é no mundo do desenvolvimento. Né? O que cada um precisa, as necessidades de cada um e tudo mais. Não é que esse discurso perdeu a validade, ele continua, mas agora a gente já tem um outro desafio para colocar sobre esse. É como é que eu faço o desenvolvimento de grupos? Como é que grupos aprendem? Então, muitas das coisas que a gente, né, muita carga de treinamento que a gente usou, né, nos últimos anos, né, ensinando os nossos líderes em como ele atuava no indivíduo, né, agora a gente tem o desafio maior, como é que ele atua no grupo? Como é que ele faz com que um grupo aprenda? Como é que ele faz com que um grupo cometa erros novos? E essa é uma arte que é uma arte difícil. Eu tenho alguns clientes, né, que têm enfrentado essa dificuldade, né, trabalhado com times, e aí, né, são muitas multinacionais, né, vem os conceitos de agile, agora tem que ser inspirador, líder trabalha só com pergunta, o grupo tem que construir por si mesmo, tal, né? E aí, uma série de problemas, o grupo desanda, tal, né? Nesses casos, né, um conceito que tem ajudado os nossos clientes, né, que é um conceito, né, da antroposofia, né, da nossa vertente aqui, é as fases de desenvolvimento dos grupos. Os grupos têm estágios de desenvolvimento. Assim como a gente sabia que o ser humano também tem estágios de desenvolvimento, que ele é diferente aos 20, diferente aos 30, aos 40, e você tem que atuar de maneira diferente, né? Você tem um grupo que é imaturo não porque as pessoas são imaturas, mas porque o grupo é imaturo, né, em trabalhar em conjunto, né? Como é que o líder se comporta nisso, né, com esse tipo de grupo? E como é que ele ajuda esse grupo, né, a evoluir, né, para etapas em que, em algum momento, você vai ter sim aí uma postura de liderança servidora, né, em algum outro momento, talvez a liderança seja completamente situacional e completamente rotativa. Então a gente precisa aprender, a gente precisa ajudar os nossos líderes a aprender a lidar com essa dinâmica do grupo e com essa dinâmica da equipe, além da dimensão do indivíduo. E aí o outro desafio que se coloca num nível complexo maior ainda é como é que a gente lida com o desenvolvimento da organização. Eu tenho feito alguns encontros, alguns workshops com alguns grupos ultimamente, né, com alguns grupos de diretoria, e aí eu pergunto, né, o que não pode acontecer, né, para um grupo de CEOs e de diretores. Né? Uma preocupação é a gente não pode voltar ao que era antes da quarentena. Uma grande preocupação é, né, a gente ter passado por tudo isso e não ter aprendido nada. As pessoas, uma coisa, né, é você aprender aqui na cabeça, né, no pensar, né, os nossos clientes sabem disso, né? Outra coisa é fazer isso passar pelo sentir e isso acontecer na realidade.
A gente corre o risco das nossas organizações aí, né, quando vamos imaginar aí no cenário favorável, o segundo semestre do ano que vem, quando as coisas voltarem a, entre aspas, né, uma certa normalidade, né, aqueles nossos líderes, né, que eram controladores, né, viviam aí no mindset do comando e controle, né, tiveram que mudar. O que eles vão começar a fazer? A gente vai começar a encher de software, de sistemas para controlar as pessoas, inteligência artificial para fazer controle de produtividade das pessoas. Aquilo que a gente fazia, né, presencialmente, a gente vai fazer remotamente, né? Então, esse tema, o que a gente aprendeu com essa mudança e o que a gente vai fazer diferente a partir de agora? E essa questão, ela vai ter que ser permanente, né? Então, eu imagino, né, a gente já faz isso há alguns anos, mas agora com muito mais intensidade, mensalmente, bimestralmente, né, equipes, posso estar falando da diretoria da minha equipe de operações, se reunindo para conversar, para sair quando você pergunta o que a gente aprendeu nesses últimos 2 meses, né? O que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, o que a gente vai fazer de diferente a partir de agora. E é claro que para essa pergunta funcionar, a gente precisa ter uma cultura, né? E uma cultura organizacional que privilegie as pessoas serem vulneráveis, né? Falarem dos seus problemas, das questões, sem se sentirem, né, intimidados. Então, me entusiasmei um pouquinho aqui, falei um pouquinho demais. Magda? E a ideia agora, talvez eu ouvir um pouco os comentários, as perguntas de vocês a partir do chat, né? E aí a gente evoluir no nosso bate-papo. Esther? Bom, obrigada, Jaime, aí pela reflexão, né, que a gente foi junto com você aí nesse caminho de pensar um pouco qual é o futuro quando a gente fala em desenvolver pessoas. Eu vou fazer uma pergunta aqui, uma primeira pergunta, que diz o seguinte, né, quais são as competências desse profissional do futuro, né? O que um profissional do futuro precisa reunir como competências para navegar aí nesse novo cenário, né? Eu posso começar aqui a responder, Jaime, aí você complementa, né? Então, a gente acredita, né, que esse profissional do futuro vai precisar de coisas que a gente já ouviu, só que agora com uma releitura disso, né? Primeiro, uma competência digital, né? Acho que a transformação digital veio para ficar, né? Então, a gente vai precisar de profissionais que tenham alguma competência digital, né, que consigam fazer facilitação por aqui, né, nesse ambiente que a gente está chamando de remoto. Uma competência relacional, né? Aproveitando que o Jaime falou um pouco sobre isso, a gente tem muitos times de projetos no Agile, né? Essa questão de trabalhar com grupos que você não tem e não tem hierarquia, né? Você precisa influenciar esses grupos, precisa engajar esses grupos no projeto, né? Na entrega que precisa ser feita. Então, você vai precisar de uma competência relacional, que é influenciar as pessoas, engajar as pessoas, trazer as pessoas para o propósito, para aquilo que precisa ser feito, né? Uma outra competência aqui é a competência, porque o Agile, né, essas times ágeis e tal, trabalham muito com colaboração, né, que está muito ligada a essa questão relacional que eu falei, né, mas essa competência de colaboração, uma capacidade de entrega, né, porque os ciclos são curtos, a gente tem que fazer entregas mais fracionadas e tal, e uma outra que eu destacaria é a adaptabilidade. Mas não é, a gente já escutou isso, né? Mas agora isso é mais verdade do que nunca. A gente vai ter que se adaptar neste mundo que muda o tempo todo. Eu acho que o Amir Klink fala uma frase que eu gosto muito, ele fala um pouquinho disso, porque ele viveu muito no mar, né, com incerteza. O trabalho dele, né, de fazer navegação era muito de incerteza. Então, ele comenta que a adaptabilidade é, de fato, a grande competência do futuro. A gente cada vez mais conseguir lidar num ambiente em que eu não posso mais controlar tudo, né? Ter comando e controle, mas eu vou precisar me adaptar. Tem por aí, vocês já devem ter ouvido falar sobre as 12 competências do futuro, né? Muitas delas eu falei agora, mas são basicamente a questão de ter um pensamento estratégico, ser um profissional mais híbrido, ou seja, você
tem uma área de especialidade, algo que você domina, mas você precisa aprender a navegar e falar outros idiomas, né? Falar de outros assuntos, navegar em outras áreas, né? O autogerenciamento, porque eu brinco que hoje o estagiário tem a mesma informação que o CEO da empresa, né? Ele tem acesso a essa informação, ele pode acessar isso de qualquer lugar. Então, esse autogerenciamento, falando da Netflix de novo, a própria Netflix tem uma política para todo mundo que diz haja com o melhor interesse da empresa. Então, você autogerencia aí o que é possível fazer, né? Autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhece, se gerencia, consegue lidar, né, com o estresse, com o seu próprio estresse, com as suas questões pessoais, saber fazer boas perguntas, é outra habilidade que eu acredito que tem a ver com esse profissional do futuro. Jaime? Eu complementaria, como a Magda disse, né, essa lista de competências aí não é muito diferente do que a gente teria falado em 2019. Né? São as competências, né, a gente pode, é claro, fazer uma releitura delas. Né? Agora, se você vai num nível mais profundo, né, do que a gente precisa, né, eu poderia dizer para você o seguinte, que é a competência do eu não sei. Eu não sei qual é a competência, pessoal. O que vocês acham que é aqui para a nossa empresa, para a nossa situação, para esse momento que a gente está vivendo, qual que é a competência que o líder precisa? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Quando eu falo de trabalhar eu não sei, né? A gente está cheio de líderes que sabem um monte de coisa. Né? E a gente vai precisar de líderes que saibam dizer para as pessoas, eu não sei. Eu não sei, mas nós podemos encontrar a resposta juntos. Então, eu diria que no nível mais de valores, né, nesse sentido, né, que é uma coisa nova, né, é a questão da humildade. Né? A humildade para diante dessas situações não dá a resposta óbvia, a resposta que você faria. As pessoas têm que voltar aí daqui a 20 dias. Né? Só que a área de RH, ela deve, né, simplesmente fazer ali um relatório, definir as normas e tal, e vai ser assim? Não, não é assim que se faz. Por maior qualidade que tem. O que você vai precisar fazer? Junta as pessoas responsáveis, os líderes da fábrica, os formadores de opinião. Pessoal, nós temos esse desafio aqui, as condições são essas, essas e essas e essas. O que a gente pode fazer? Essa capacidade de construir conjunto, que tem a ver com competência, como a Magda disse, com as habilidades, mas tem mais a ver com algo interior, né, que essa capacidade de admitir que você não consegue lidar com todas as coisas, de que você não sabe. Né? Eu tenho a impressão que a gente vai viver num mundo agora que a arrogância intelectual vai ser penalizada de maneira muito dura. E acho que já dá para perceber algumas coisas. Né? A gente, nessa quarentena, imagina o que tem acontecido com você. Você toma uma decisão agora, daqui a 20 minutos você tem que mudar a decisão. Você toma a decisão hoje e amanhã a decisão está vencida, a decisão está errada. Né? Então, sabe, tomar decisões sem consultar pessoas, sem ter um ponto de vista diferente, né, da situação que você está lidando, eu tenho a impressão que vai ficar muito arriscado. Né? E essa arrogância intelectual que a gente tanto valorizou por muito tempo, eu acho que ela vai começar a ser penalizada pela realidade. Decisões são tomadas, decisões têm consequências. Né? Então, se eu fosse falar, né, a pergunta era das competências, né, Magda? Mas eu acho que a grande competência que a gente vai precisar trabalhar nesses tempos agora é a competência da humildade. Se é que humildade é competência, acho que não. É assim. Tem mais uma pergunta aqui, Jaime, que a pessoa pergunta o seguinte, e a questão da comunicação, né? A questão da compreensão, já que é um desafio no presencial, né? As pessoas comprometidas com o caminho de autodesenvolvimento, a distração no virtual para realizar as atividades aumentou, né? Como é que fica, então, o desafio de comunicação, compreensão dos treinamentos e das apresentações? Como é que vocês veem isso? É uma bela pergunta, né? Eu estava falando tanto de cultura, né? Quando a pessoa traz
essa pergunta de comunicação, me lembro, né, de como é que a gente lida com esses temas hoje, né? Como é que eu vejo isso, né? Primeiro, a gente vai ter que, né, indo nas coisas mais profundas, a gente vai ter que desenvolver honestidade. Então, cultura. Como é que a gente trabalha a cultura? A gente vai lá, junta umas palavras bonitas, faz aqui e gruda nas paredes. A gente comunica e acha que o ato de comunicação para aí. E cá entre nós, gente, 60%, 70% das organizações que a gente conhece, aquelas frases escritas nas paredes não servem para nada. Se é para você colocar uma frase na parede que não é realidade, que ela não vai acontecer na prática e tudo mais, é melhor você não comunicar. Então, eu acho que a gente vai ter que passar por um processo de depuração muito profunda do que a gente comunica. Que a gente comunica muita coisa que não serve para nada, coisas que são só modismos, né? Listas, né? A gente está falando de competências agora, né? Uma crítica que eu faço eu tenho muitos clientes que têm programa de competência. Aí aparece lá 22 competências, né? Que fossem 15 competências, né? Quem que vai lembrar dessas 15 competências na gestão do dia a dia, gente? Não é melhor você ter 2 ou 3, ou ter uma para dedicar esse ano, ou que seja 4, não vou dar um número aqui. Mas, sabe, é um esforço de comunicação, de listas de competências, de valores e tudo mais, e eles não têm utilidade prática, né? Então, eu diria que a gente vai ter que passar por uma revisão muito grande do que a gente comunica. O que a gente está comunicando é verdadeiro? Acho que a primeira pergunta é essa. Ele é de verdade? Né? Porque a gente sabe também quantos projetos que a gente comunica, tal, não sei o que, tal, e depois, né, se perde. Ele é verdadeiro? Ele vai acontecer? Né? A quantidade de informação que a gente está dando é suficiente? Ou o nosso ego que está colocado ali? Hoje em dia a gente vai nas apresentações das empresas, né, o sujeito gasta meia hora para fazer um preâmbulo. Né? No virtual, então, fica pior ainda. Né? Sabe aquelas apresentações com 50 slides, gente? Vocês conhecem as histórias de mercado, né? Os caras que proíbem slide, né? Uma vez eu perguntei para uma diretora de produto de uma grande empresa, o que você faz aqui? Eu sou fazedora de PowerPoint, ela brincou. Gente, será que a gente precisa desse volume de informações, né, que a gente tem? Será que muitas dessas apresentações não é mais para satisfazer o ego de quem está apresentando do que efetivamente para ajudar as pessoas? Né? Então, eu tenho a impressão que, né, que a questão da comunicação vai sair um pouco da parte ferramental, né, das metodologias que a gente aplicou tanto, e vai começar a ficar mais profunda. Né? E comunicar é um processo de duas mãos. Né? Comunicar não basta apenas você dar informação, você precisa ouvir como é que essa informação foi recebida, né? Quais são as consequências dessa informação. Então, eu estou imaginando que o que deve acontecer, né, o que seria, mesmo hoje, seria, né, ou ontem, seria legal que acontecesse, num processo de comunicação, eu vou gastar muito menos tempo transmitindo a informação e muito mais tempo ouvindo como é que essa informação repercute nas pessoas. E no campo dos indivíduos, é claro, né, a gente vai ter que parar de pagiar as pessoas, né? As informações estão colocadas, estão nos lugares, as pessoas vão ter que procurar essas informações. Né? Me lembro ano passado um cliente meu comentando, né, um novo sistema, né, implementado de recursos humanos. Né? E aí a área de RH preparando 1000 workshops para ensinar os gerentes como é que usam os sistemas e tal. Né? Como era uma multinacional, veio a ordem da matriz. Olha, não tem treinamento para usar o sistema é frágil. O cara é capaz de usar o site do banco dele? Se ele é capaz de usar o site do banco, não precisa ensinar ele a usar esse site. Então eu acho que muito do que a gente faz também, sabe, de pagiar as pessoas, né? Se a gente está falando em autonomia e em liberdade, as pessoas vão ter que procurar, né, se movimentar, né, nesse sentido. Eu vou complementar, só que a pergunta estava bem direcionada, essa questão dos treinamentos e apresentações aqui no ambiente virtual. É importante a gente não fazer um copia e cola, né? Tudo que eu tinha eu trago aqui para o virtual,
sem fazer essa releitura aqui, né? A gente vai precisar trabalhar não só com conteúdo, que é o que o Jaime estava falando, porque aí é muito do pensar, né? Aproveitando que você falou, muito cabeção, né? Aquela coisa que só tem slide, mas também fazer dinâmica, também passar pelo sentir, pelo querer, né? Integrar e fazer treinamento mais completo, mesmo no ambiente virtual. Tem uma pessoa comentando aqui, eu ainda estou muito resistente a esse modelo remoto, né, principalmente para desenvolver pessoas, né? A gente já dando uma outra pergunta que vem na sequência, que é como é que a gente fez essa transição aqui dos nossos workshops para o ambiente virtual, né? Então, muito dessa resistência no ambiente virtual tem a ver com essa questão de fazer como se fosse um download de slides, né? Mas trazer para cá, para o ambiente virtual, requer que a gente faça de uma forma de facilitação, né? Pôr as pessoas em pequenos grupos para conversar, que é o que o Jaime está dizendo, né? Colocar as perguntas, né? Como é que a gente vai fazer isso junto? Muitas das respostas a gente não tem como líderes ou como facilitadores. Então, a gente também tem que olhar que o ambiente virtual, como a gente faria no presencial, com interação e tal, ele tem que proporcionar isso, já respondendo essa pergunta, né, de como é que a gente fez a transição. Aqui na Digo a gente fez, quando a pandemia começou, enfim, a gente começou trabalhando com aquilo que o Jaime já comentou, que foram as reuniões de acolhimento, depois a gente passou a fazer o que a gente chama de gestão remota, né, liderança e gestão remota, que é ensinar esse líder a navegar aqui, trazer esse clima, essa cultura para cá, né, de colaboração, de interação, de ouvir mais do que falar, de fazer perguntas, boas perguntas, para que as pessoas possam se mobilizar com a pergunta, refletirem a respeito. Então, a gente fez a transição pensando nisso, né, que o que neste ambiente a gente precisa para engajar as pessoas nesse desenvolvimento, nesse autodesenvolvimento, tá? A gente fez desse jeito. Você quer complementar, Jaime? Porque esse aqui foram comentários e perguntas. O nosso colega aí que fala que é resistente, né, a desenvolvimento, né, o trabalho virtual. Vou confessar para você que eu também sou, viu? Eu também sou resistente. E tem alguns aspectos dessa resistência. Não sei, eu vou fazer uma análise da minha e não sei se te ajuda com a sua, né? Eu trabalhei a vida inteira com grupos, né? Então eu adoraria agora estar num palco, né? Tá todos vocês ali olhando nos olhinhos, né? Primeiro tem uma coisa do ego, né? Da satisfação, né? Que é muito maior, né? Então isso aí entra naquele campo da humildade que eu preciso desenvolver, né? Eu tenho que estar mais preocupado com que as pessoas, né, estão aproveitando disso do que com a minha satisfação pessoal. Tem uma outra coisa que é prática, né? Eu tive a experiência de fazer team buildings, né, virtuais nos últimos meses aqui. E alguns bem complicadinhos, sabe? Aqueles team buildings com conflito, né, e tudo mais, né? E não tem dúvida que se eu tivesse presencial, eu podia usar aquele exercício, eu podia fazer aquela pergunta, eu estou olhando para as pessoas, né? Não tem dúvida que a qualidade seria diferente. Mas a conclusão que eu cheguei é o seguinte: não tinha jeito, tinha que fazer. E se não tivesse feito, teria sido muito pior, né? Então tem uma coisa da gente trabalhar com eu acho, com a limitação que a gente tem, né? E a gente tem tido experiências com programas virtuais, né? O Líder Facilitadores, né? Que todos não, né? Mas acho que a grande maioria aqui fez o nosso programa de 5 módulos, né? De Líder Facilitadores, lá em Vinhedo, que você fica 3 dias no mosteiro e tal, né? A gente teve a experiência de fazer virtual aqui, né? Você vai me perguntar, é a mesma coisa, mesmo nível de qualidade? Não. Mas eu me surpreendi como as pessoas saíram tocadas dos exercícios em grupo, sabe? A gente fez o módulo 5 aqui, quem fez aqui, a gente trabalha com a biografia, com a história das pessoas, né? E as pessoas saíram profundamente tocadas, gente implementando coisa, fazendo mudanças, né? Então, eu acho que uma coisa o ótimo é inimigo do bom, né? E tem oportunidades também, né? Acho que tem muitas pessoas que não teriam a condição de fazer um programa ou uma reunião um workshop de desenvolvimento que você ia fazer com a tua equipe e talvez não houvesse recursos para a viagem de todo mundo e tudo mais, o ambiente virtual propicia isso. Agora, ele exige mais humildade,
acho que a Magda lembrou bem também, não é pegar o presencial e jogar aqui no virtual, né? Porque não é a mesma coisa, você precisa ter uma flexibilidade aí para mudar isso. E tem técnicas básicas também que ajudam, viu, pessoal? Tem coisas muito, muito simples, né, que ao longo desses meses aqui, né, a gente foi descobrindo, né, você fazer, né, a gente nos nossos team buildings fazia conversa de feedback aos pares, né, dá para fazer no virtual? Dá para fazer sim, né, o Zoom tem as ferramentas para isso, né, a gente fazia fishbowls, aquários muito interessantes, né, então eu acho que exige primeiro uma predisposição para você experienciar, né. E quem trabalha com desenvolvimento, né, não tenha dúvida que você vai trabalhar de maneira híbrida a partir de agora, né? Eu acho que tem uma demanda para as pessoas se verem, se juntarem também, né? Mas de alguma maneira a gente vai ter que juntar esses dois mundos aí, o mundo virtual e o mundo presencial. Uma questão de tempo agora, eu vou pedir só para a gente ser mais... responder, porque tem muita coisa. Eu vou juntar algumas perguntas e vou falar dos comentários. Tem havido um dano para as pessoas nesse período, né, que elas estão fechadas, né, estão isoladas, e como é que lidar com isso com as pessoas, né? Como é que a gente faz para dar esse apoio para as pessoas? Tem, acho que essa pergunta aqui do Pablo. Pablo, o que a gente tem feito é reunião de acolhimento, inclusive em grupos, né? Não só com uma pessoa, mas a gente reúne o grupo, aquele grupo de trabalho, conversa um pouco sobre medos, ansiedades. Eu acho que falar, né, criar um espaço, né, ter um espaço para as pessoas ocuparem e trazerem as suas questões, seus incômodos, seus medos, tem ajudado. Na nossa experiência, é o que a gente tem feito bastante aqui. A Márcia faz uma pergunta, Jaime. Temos empresas pequenas e médias onde os líderes vão buscar conhecimento para mudar, os líderes vão buscar conhecimento para mudar o seu mindset do não sei. Como propor mudanças nesses modelos? Você respondeu um pouquinho essa pergunta já, né? Eu não sei se entendi a pergunta dela. Quer dizer, ela escreveu isso. Temos empresas pequenas e médias que os líderes vão buscar, acho que precisam buscar conhecimento, né, para mudar o seu mindset do não sei, né, mudar esse mindset para o não sei. Como é que eu proponho mudanças nesse modelo? Acho que você já meio que respondeu, falando um pouquinho de procurar as respostas em conjunto, abrir para o grupo, né, não sei todas as respostas, né, como é que a gente pode fazer. Tem uma coisa que era válida e continua válida, que é o autoconhecimento, né? Agora vou ser sincero com vocês, ó, se você não tem uma liderança da empresa que está preocupada com essas coisas, é muito complicado, né? Muito complicado, né? O papel da liderança, né, hoje em dia é menos de dizer o caminho, mas pelo menos de apontar a direção, né? Se ela não aponta essa direção, o Rodrigo estava brincando ali com a minha imagem lá do efeito bidê e do efeito cascata, né? Que precisa dos dois, né? Agora, efeito bidê só também é muito complicado, viu? É muito complicado. Geralmente ele demora bastante tempo, né, para conseguir fazer o efeito. Aí tem alguns comentários, a gente tem mais aí 5 minutos, eu vou tentar passar por aqui, né? A Márcia falando que a humildade, que perfeito essa questão da humildade, a Kátia Stefanini falando da vulnerabilidade como coragem, né, e como competência também. Aí tem uma pergunta do Fernando, né? Não seria autoconhecimento a grande competência? Sem dúvida é uma das, né? A gente acredita bastante nisso, né? Quanto mais você se autoconhece, recebe feedback, né? O outro é meio espelho para você, né? Recebe feedback, traz aquilo que você não está vendo, enfim, sem dúvida é uma das grandes, sim, Fernando. Aí tem comentário que eu faria, Magda, né? A gente trabalha, né, com o nosso referencial, né, com pensar, sentir e querer, né? E o Bernard Leaderwood, né, que foi quem levou os conceitos da antroposofia para o mundo organizacional, né, na década de 60, ele dizia, né, que no pensar e no sentir e no querer nós temos 3 impulsos. Nós temos o impulso para o conhecimento, né, que é o que faz você ter uma pilha de livros aí no teu criado mudo aí, né, que você não leu ainda, né, comprar mais livros do que é capaz de ler, né, ver documentários, né, você busca informação, busca conhecimento.
no nosso sentido, tem um impulso para o desenvolvimento, né? E desenvolvimento, indo no cerne da palavra, é algo que está envolvido e você desenvolve, né? E aí a gente está falando de autoconhecimento, né? Você conhecer suas limitações, seus talentos. E no querer tem um impulso para o aperfeiçoamento, para fazer as coisas melhores, né? Líderes é muito, principalmente no mundo empresarial, que é um mundo muito pragmático, né, tem um impulso muito grande para o aperfeiçoamento e para o conhecimento, né, porque eles veem as duas coisas muito conectadas. Eu conheço uma coisa e aplico aqui na prática, né? Um desafio que a gente tem com o desenvolvimento de pessoas é como é que você faz a junção dessas coisas, que é esse olhar que o empresário, que o líder tem para o mundo externo, de melhorar o mundo externo, como é que ele coloca o mesmo olhar para o seu mundo interno, né? Que o mundo externo muda a partir de que ele, como líder, né, muda. Bom, aí aqui tem alguns comentários, né? Me identifico com essa praticidade, né? O que realmente importa. Parabéns pela lucidez. A questão da presença, né, na informação importante, relevante que foi solicitada é a questão da presença do receptor e a distração na hora da reunião. Sinto-me às vezes sozinho, entretanto, após esse fórum, não me sinto mais só. Tão bom saber que outros estão pensando como a gente. Adorei essa colocação sobre a competência do eu não sei, provocando as pessoas a refletir sobre o que aprendemos e o que faremos diferente amanhã. Sempre muito inspirador ouvir você. Vocês acreditam que as instituições que apoiam pequenas e médias empresas, como Sebrae, SESI, estão se reestruturando para dar um olhar baseado no tripé liberdade, fraternidade e igualdade? Eu não sei. Também não sei responder essa. Eu posso dizer, por exemplo, né, o Senac aqui de São Paulo, né, que eu conheço, né, e eu sei, né, não sei se tem, é capaz de ter alguma das moças aí do Senac aí, né, assistindo a gente, né. Eu vejo essa preocupação. Então, sim, né, talvez não usando essa linguagem da liberdade, da igualdade e da fraternidade, né, mas eu fiz vários, né, já fiz vários trabalhos com eles em que essa preocupação existe e é muito presente, né. No Sebrae eu não saberia dizer, né, em outros Senacs também não, né. Mas eu tenho a impressão, né, que isso é o espírito do tempo, viu? Se não estão falando disso, vão começar a falar disso daqui a pouquinho. O Charles comenta para mim... Desculpa, eu ia falar que... Como é aquela frase? Né? Não tem nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Uhum. E o tempo chegou. O Charles está dizendo para mim, né, que ele está promovendo palestras com interação, menos slides, mas que ainda assim ele não sente a mesma eficiência no virtual. A Neuza está dizendo que agora cada encontro presencial vai ser um milagre, né? E aí ela, né, dizendo, olha, vamos fazer isso acontecer, porque a gente muito, né, precisa dessa convivência, né, agregador. Tem uma pergunta... Não sei se você está falando que no sentido que vai ser raro ou no sentido que a gente que trabalha com desenvolvimento vai ter que fazer um milagre em cada um, né? Eu tenho a impressão que as pessoas estão com muita saudade de encontros presenciais, né? E eu tenho a impressão que eles não vão ser raros, não. Então, uma possibilidade para quem trabalha com isso é de ser até mais frequente do que antes. Mas vai ter que andar sobre as águas no evento, porque a qualidade dele vai ter que ser muito maior. Bom, aí para terminar aqui, que o nosso tempo esgotou, eu vou só trazer aqui, qual é o risco, né, por uma questão de economia de recursos, o desenvolvimento, né, no presencial ser substituído pelo virtual? Tem essa pergunta. Eu acho que vai ser híbrido, dando minha opinião, Marina, eu acho que tem chance da gente dividir isso agora, né, e ter uma coisa mais híbrida entre virtual e presencial. Não acho que vai voltar, né, a ter todos os encontros, mas a gente ter essa mescla.
Aí tem só um comentário aqui, adorei a fala, parar de pagiar as pessoas, né? E uma pessoa dizendo que trabalha em home office online desde 2007, né? E que além da adaptabilidade ao mundo do digital, né? É preciso trabalhar solidariamente, porque as pessoas acabam se distanciando, então o trabalho tem que ser mais solidário. Eu vou encerrar, porque a gente já vai entrar aqui com todo mundo na sessão. Foi um prazer estar aqui com vocês, muitas perguntas, né? Eu tinha algumas aqui, por exemplo, né? O que a gente aprendeu na pandemia, nós aqui, né? O que vocês aprenderam na pandemia, enfim. Eu aprendi muita coisa, o Jaime já falou também, né? A gente está aqui se adaptando, mas foi um prazer estar aqui. Agradeço as perguntas e eu acho que eu também aprendi muito aqui hoje, né? Com as perguntas e com a história do não sei, e a gente tem que ser bastante humilde e aceitar a nossa vulnerabilidade para navegar nesse